A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou ministrar agora a lição número 8, a lição que traz como título A Grande Tribulação. Você que está acompanhando o EBD em Foco sabe que nós lançamos a nossa revista, a revista aí que fala de escatologia. E nesta lição vamos falar deste tema muito importante, esse tema escatológico, sobre a Grande Tribulação. Nós já falamos aí nas lições anteriores sobre os sinais dos tempos, sobre o arrebatamento da igreja, falamos já de vários temas relacionados à escatologia, seguindo a ordem cronológica da escatologia dispensacionalista. Então, você que está acompanhando já sabe que agora chegamos no momento da grande tribulação. Vamos entrar em detalhes aqui sobre esse tema, um tema muito importante, um tema que a gente precisa conhecer melhor. Apesar da igreja não participar aqui, né, quem é salvo em Cristo vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Então a gente não vai passar pela grande tribulação, mas a gente precisa estudar esse tema para alertar as pessoas de que isso vai acontecer. É aqui na grande tribulação que vai entrar o tema que as pessoas falam por aí de Apocalipse, né? O Apocalipse vai acontecer. O que é o Apocalipse na mente das pessoas? Geralmente, quando as pessoas falam de Apocalipse, as pessoas estão falando de um período de sofrimento, de perseguição, de algo extraordinário assim, relacionado à perseguição e tribulação que vai acontecer aqui na Terra. Então esse é o que está na mente das pessoas. Mas Apocalipse, no livro da Bíblia, ele trata de temas muito mais profundos e muito mais completos. Não é restrito somente ao período da grande tribulação. Daí a necessidade do professor da EBD, do educador cristão, que ensina e prega na igreja, conhecer melhor sobre esse tema, que é a grande tribulação, e explicar para as pessoas de fato o que é a grande tribulação. Explicar a escatologia completa, não focar só nesse tema, nessa questão aqui, né, desse período, mas toda a escatologia, desde do momento, quando a gente fala da escatologia individual, que é relacionada à morte, até a escatologia, né, coletiva, relacionada à ressurreição dos mortos, arrebatamento, depois vinda de Cristo em glória. Então todos os temas a gente está falando aqui, e eu espero que você esteja acompanhando essas aulas. Se você não estiver acompanhando, tem aí os vídeos anteriores e você pode continuar aí acompanhando as aulas que nós vamos continuar gravando. Tá? São 13 lições aí para você aprender sobre este tema. Em relação ao EBD em Foco, né, você vai encontrar também o conteúdo da revista CPAD, você vai achar lá também desde 2017, tem todos os slides e subsídios lá. E aqui você pode também baixar este slide no site ebdenfoco.com. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, você também pode entrar em contato para tirar alguma dúvida. Nós temos 2 livros lançados aqui pelo EBD em Foco. No caso, um livro é sobre este tema específico, o fim dos tempos, entendendo a visão dispensacionalista da escatologia. Este livro foi escrito por 4 pessoas que fazem parte da equipe do EBD em Foco. Sou eu, o Herberson, tem o Vitor, o Melk e o Natan. Então você pode adquirir este livro para se aprofundar no tema. Lembrando que a nossa revista é gratuita, você pode baixar na descrição do vídeo. E temos aqui também o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, Seja um Educador Cristão de Excelência, um livro que eu escrevi baseado num treinamento que foi desenvolvido na plataforma EBD em Foco para você aprender a ministrar uma aula de excelência, um livro que vai mudar a sua vida como educador cristão. Temática em foco. Vamos lá, entrando aqui no assunto da nossa lição. Enquanto a igreja estiver no céu, nas bodas do Cordeiro com Cristo, a humanidade que aqui ficar passará pelo período de angústia jamais visto em todas as eras. Quão terríveis serão os seus dias. Então, assim, a igreja foi arrebatada, está no céu, está ali nas bodas do Cordeiro, os crentes estão recebendo os seus galardões. Então, a gente tem esse momento aí. Enquanto isso, vai estar acontecendo na terra a grande tribulação. Quem ficou no arrebatamento, as pessoas que não creram em Jesus como Salvador, ou que estavam na igreja, mas não tinham aí uma fé verdadeira, essas pessoas elas vão ficar no arrebatamento e elas vão passar por esse período difícil. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 24, 15 a 21. Essa leitura de Mateus 24 ela é clássica para falar da grande tribulação. Então a gente pula essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas ela é muito importante, a gente vai fazer referência a essa leitura dentro da aula, então não se preocupe, tá? A gente vai detalhar esse tema aí, essa leitura de Mateus 24 também.
Introdução. Vamos começar aqui a nossa introdução. Diz assim: logo após o arrebatamento da igreja, haverá um período de grande lamento e desespero por parte dos que aqui ficarem. Esse intervalo de tempo entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória é conhecido como grande tribulação. Então, a grande tribulação ela vai acontecer após o arrebatamento da igreja, e nós cremos, de acordo com a escatologia dispensacionalista, que a igreja os crentes serão livrados da ira vindoura, né? Não é na ira, é da ira. Tá? Tem muita gente que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas a gente entende que não, que Deus vai livrar a igreja desse período de grande sofrimento, de grande perseguição que vai acontecer aqui na Terra. Então a gente tem aí algumas visões escatológicas que são os pós-tribulacionistas. Eles defendem que a igreja passa pela grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, porque nós entendemos que a igreja vai ser livrada desse período. Dor e sofrimento, destruição e perseguição são elementos que correspondem aos acontecimentos daquele período. Então vai acontecer realmente algo muito sofrido. Vai ser perseguição, destruição. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Esta lição tem por objetivo destacar alguns aspectos do momento mais duro que a terra irá enfrentar. Contudo, devemos compreender que a noiva do Cordeiro não passará pela tribulação no mundo, pois estará no céu com Cristo. A gente tem esse diagrama aqui que mostra como que funciona a escatologia dispensacionalista, né? Ou seja, o pré-milenismo pré-tribulacionista. Tem o arrebatamento da igreja, tem um período de 7 anos onde acontece a grande tribulação, depois tem a vinda de Jesus em glória. Vale ressaltar que esse período de 7 anos é dividido ao meio, 3 anos e meio de paz, né, uma falsa paz ali promovida pelo anticristo, e depois 3 anos e meio de muita perseguição. Então a gente vai ter esse período aí, a grande tribulação mesmo, ela vai durar 3 anos e meio. Vale ressaltar que esse período de 7 anos, de acordo com alguns teólogos, é figurado, pode ser mais de 7 anos ou pode ser menos, mas isso é visão de alguns teólogos, tá? Eles tomam o número 7 simplesmente como o número da perfeição e não entendem como literais. Já a maioria dos teólogos, eu acredito que a grande maioria dos teólogos dispensacionalistas ou pré-tribulacionistas, eles vão defender 7 anos literais, realmente 7 anos mesmo. Tá? Mas isso aqui, do meu ponto de vista, é irrelevante. O importante é nós sabermos que esse período ele vai existir. Tópico 1. O anticristo e o falso profeta. 1.1. As características do anticristo. De imediato, após o arrebatamento da igreja, surgirá na terra uma figura única, mas com um grande poder de influência no mundo, o anticristo. Então, o anticristo, ele surge aí justamente após o arrebatamento da igreja, neste período de 7 anos. Então, a gente entende que, apesar de a igreja ser arrebatada, e depois que ele vai se manifestar, hoje, nos dias de hoje, o espírito do anticristo já opera. Então, quando a gente fala de anticristo, muita gente pode achar desnecessário ensinar na igreja sobre o anticristo, porque a igreja não vai estar presente. Mas não é bem assim. É muito importante nós ensinarmos esse tema e falarmos da questão do anticristo, primeiro, para tirar alguns mitos sobre o anticristo, porque quando a gente pesquisa na internet anticristo, aparece lá a imagem do Papa, aparece lá a imagem do Trump, do Obama, até do Bolsonaro aparece. Tá? Então, quando a gente coloca anticristo, as pessoas fazem uma confusão muito grande. Então, a gente tem que deixar bem claro que ele não se manifestou. Ele só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Mas a gente não pode ignorar os sinais e que a sua ideologia maligna, satânica, já está no mundo. Essa ideologia do anticristo de querer ser igual a Deus, exigir adoração, de menosprezar tudo relacionado às coisas de Deus. Se você ler Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, você vai ver lá detalhes, Paulo dando detalhes sobre o homem do pecado, que também é o anticristo, que lá vai mostrar que ele rejeita, ele vai contrário a tudo que se relaciona a Deus.
Então o espírito do anticristo já está no mundo, ele já está no mundo. Tá? Só que o anticristo mesmo, essa pessoa, essa figura, né, só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Ele não está aqui hoje. Segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, ele será muçulmano. Tem algumas evidências disso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só vou dar essa dica, você dá uma pesquisada. No entanto, isso acaba sendo muita especulação também. Não sabemos, de fato, se ele será ou não muçulmano. Tá? Mas teólogos sérios, viu? Estou falando assim, teólogos sérios fazem essa defesa. Mas, querendo ou não, por mais que ele seja um teólogo sério, acaba sendo uma especulação, porque a gente não tem essa revelação por completo. Ele será um homem comum, nascido de mulher. Tá? Então, o anticristo não é uma figura que vai vir de forma sobrenatural. Não. Um homem que, como qualquer outro homem. Porém, agirá segundo a eficácia de Satanás e terá um grande poder influente na Terra. De alguma forma, não sabemos como, o anticristo ele vai ter essa influência. Como que vai ser, a gente não sabe detalhes, mas a gente sabe que o poder demoníaco vai estar na vida dele. Então ele vai conseguir influenciar políticos, grandes líderes, pessoas ricas, grandes empresários, todos irão apoiá-lo. A Bíblia define o anticristo como o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo usa essa nomenclatura, segundo Tessalonicenses 2:3, e de a besta, né? Ou seja, a besta que sai do mar. Apocalipse 13:1. Se você ler, a besta que sai do mar, tem uma descrição lá, que você pode dar uma lida em Apocalipse 13, que você vai entender melhor sobre os detalhes dessa besta. Né? Então, essa besta, ela tem aí algumas características que tem a ver com domínio político, domínio social. Então, tudo isso o anticristo vai operar em vários níveis da sociedade. Vale ressaltar que o nome anticristo é usado por João. Paulo não usa anticristo, ele fala homem do pecado. E João, nas suas cartas, ele fala do anticristo, e lá depois, em Apocalipse, ele chama de besta. Ele é revestido de todo engano, se levantará contra tudo o que se chama Deus, apresentando-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Então ele vai ter essa característica, ele vai rejeitar tudo aquilo que é Deus, ele se levantará a tudo relacionado a Deus, a adoração, e ele vai querer concentrar toda a adoração a ele. Então ele vai querer ali parecer Deus sentando no templo de Deus. 1.2. As características do falso profeta. Então a gente falou aí do anticristo. Eu vou deixar disponível no site do EBD em Foco um vídeo que eu gravei para uma outra igreja. Eu fui convidado para ministrar uma EBD online numa igreja. Eu coloquei um vídeo lá sobre o anticristo, comentando a passagem de Tessalonicenses. Eu vou colocar disponível também na descrição do vídeo para você assistir esse vídeo se você quiser mais detalhes sobre o anticristo. É bem interessante você se aprofundar em algo específico aí, tá? Vai ter esse vídeo que você pode se aprofundar nele, tá? A aula aqui não é somente sobre o anticristo, mas é sobre todo o período da grande tribulação. 1.2. As características do falso profeta. O falso profeta será o grande cooperador do anticristo. Tá? Então o anticristo em si, ele não vai ter, assim, muito provavelmente, não é certeza, tá? Muito provavelmente ele não vai ter nenhum poder ou realizar algum milagre, o anticristo em si. Mas ele vai ter o falso profeta, que vai ser o líder religioso que vai ajudá-lo. Então o anticristo ele vai atuar mais no âmbito político. É claro que ele vai exigir adoração, então ele vai estar também atuando no âmbito religioso, mas o que vai apoiar ele de fato no âmbito religioso e agir nessa parte religiosa é o falso profeta, identificado como a besta que subiu da terra. Apocalipse 13:11, João chama o falso profeta dessa besta, né? Besta que subiu da terra. A sua missão será de fazer com que a terra e os que aqui ficarem por ocasião da grande tribulação adorem a primeira besta. No caso, a primeira besta, que é o anticristo, a besta que subiu do mar, que saiu do mar. Então ali tem uma parceria entre os dois. Essa besta, né, o falso profeta, será capaz de realizar milagres. Fala assim, ele realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Então o poder dele que ele vai ter, de acordo com o que Satanás vai dar para ele, vai ser algo tão extraordinário que ele pode fazer descer fogo do céu
E isso vai convencer muitas pessoas. As pessoas geralmente elas se iludem muito com milagre, com maravilhas, com coisas extraordinárias. Isso é muito perigoso. Até nos dias de hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vê alguém realizando um milagre e já quer acreditar naquela pessoa e em tudo que ela fala. Mas não é bem assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a mensagem tem que ser o foco e não o milagre. Se a pessoa vem com uma mensagem distorcida, uma mensagem que não prega o verdadeiro evangelho, ela pode fazer cair fogo do céu, mas a gente não pode crer. A gente tem que rejeitar aquela pessoa, rejeitar a sua mensagem, porque tem muita gente que cai. E não é bem assim. O falso profeta vai ter esse propósito de fazer com que as pessoas creiam no anticristo, sigam o anticristo, recebam a marca do anticristo, né, a marca da besta, apenas porque realizou algum milagre, apenas porque viu um milagre. A pessoa vai ver e já vai falar, não, isso aí é o correto. E a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus, quando realizava milagre, ele realizava o milagre para que aquelas pessoas que criam nele já tivessem a fé fortalecida. O milagre ele não necessariamente tinha a função de criar fé nos incrédulos. Quando Jesus realizava um milagre e os fariseus estavam por perto, os fariseus murmuravam, reclamavam. Tá? Por quê? Porque eles rejeitaram a mensagem de Jesus. Então eles já tinham rejeitado a Cristo. Mas na questão aqui do falso profeta, a mensagem vai vir distorcida. A mensagem já é distorcida, a pessoa já está no erro, ela já vive no erro, e aí ela simplesmente vai ser iludida mais ainda. Tá? Ela já está no erro, Ela vê o milagre aí que ela se ilude de fato e vai seguir o anticristo. Eu recomendo você assistir o vídeo extra que eu vou deixar aí, porque lá eu detalho mais sobre isso. Né? Qual o propósito, realmente o objetivo de Deus permitir a ação do anticristo? Porque alguém pode falar assim, mas por que Deus permite algo tão perverso na Terra? Tá? Então lá eu detalho um pouco mais, mas só adiantando aqui, é porque as pessoas já rejeitaram o evangelho da verdade. E agora Deus vai lá e coloca a mentira. Já que vocês querem crer na mentira, creio nessa mentira. Ele utilizará este artifício para que o ministério do anticristo seja fortalecido e estabelecido, sendo responsável pela imposição do sinal na mão direita ou na testa de alguns. Então a gente fala do sinal da besta, não sabemos exatamente como vai ser esse sinal. Surge por aí algumas ideias de que é um chip que vai ser colocado nas pessoas e tudo mais. Não sabemos se é um chip. Temos que ter muito cuidado com notícias, com coisas que saem por aí. Tá? A gente não sabe realmente. Quando criou o código de barras, muita gente falou que era um código de barra que ia estar nas pessoas. Aí depois veio, né, a tecnologia desenvolveu mais, criou-se a ideia do chip. Então sempre surge, cada vez que surge uma tecnologia nova, as pessoas pegam aquilo ali e criam fake news falando que aquilo ali está relacionado à marca da besta. Não sabemos, tá? Não sabemos, só especulação das pessoas. Então a marca vai ser na testa ou na mão, de acordo com o texto bíblico. O falso profeta não estará preocupado em destacar a si mesmo, mas será o responsável por se utilizar do apelo religioso para fazer com que todos adorem o anticristo. Então ele faz cair fogo do céu, realiza todo tipo de milagre e aí vai aí contribuir para que as pessoas creiam no anticristo de alguma forma, né? Não vou dizer assim, creiam como salvador, né? Que não é o propósito dele, salvar ninguém, mas que creiam nele e adorem a ele. Então ele vai exigir a adoração. A trindade satânica está completa, 1.3. Satanás estará como o governante do mundo no período da grande tribulação. Então aqui ele vai fazer a festa nessa época aqui. Por isso ele se utilizará de uma trindade satânica, com o objetivo de ser a total antítese a Santíssima Trindade a qual servimos. Então vai ter aí Satanás, o falso profeta e o anticristo. A gente chama isso de trindade satânica, não está na Bíblia, tá? Essa palavra trindade não está na Bíblia, mas a gente entende que os três operando junto, fazendo essa antítese, a palavrinha é difícil, né? A trindade verdadeira que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa tríplice demoníaca temos o próprio Satanás, o grande adversário, como regente líder de toda obra maligna. Ele entregará poderes ao anticristo, ao falso profeta, a fim de que sejam os executantes de seu grande projeto de sofrimento na
tribulação. Então, tanto o falso profeta quanto o anticristo terão poder dado por Satanás para realizar aí todo tipo de perseguição e destruição nesse período de grande tribulação. E enganação também, né? Vale ressaltar que serão enganados aqueles que já, né, rejeitaram a Cristo, e eles que irão se dobrar ao falso profeta e o anticristo. Vamos lá. Tópico 2, a tribulação. 2.1, a falsa paz. Muitos imaginam que a terra entrará em grande caos somente após o arrebatamento da igreja. Contudo, devemos ter a concreta compreensão de que o mundo já estará em colapso antes do grande evento que espera ansiosamente a noiva do Cordeiro. Então, antes da igreja ser arrebatada, a gente já observa os sinais dos tempos, sinais de tudo que está acontecendo nessa sociedade. Há guerras, rumores de guerras, já falamos disso em aulas anteriores também, né? Guerras, rumores de guerras, falta de amor, apostasia, isso tudo tem se intensificado. Inclusive a apostasia está relacionado, né, à manifestação do anticristo. Apostasia é rejeição à fé em Cristo, né? As pessoas que rejeitam a Cristo, essas pessoas estão apostatando da fé, e aí tudo isso já aponta para o sinal do fim dos tempos, e quando chega o arrebatamento da igreja, realmente a terra já estará vivendo um caos. Será nesse ambiente que o anticristo surgirá como a grande solução do planeta, resolvendo os problemas políticos e sociais. Então, diante desse caos que está no mundo, que a gente está vendo só aumentar, vai surgir esse grande líder mundial. Já existe por aí a questão de criar um governo mundial, um governo onde todas as nações serão unidas, terá uma moeda só, uma língua só, mesmo que não uma língua só, mesmo que não seja uma língua só, mas vai ter aí de alguma forma uma maneira das pessoas se comunicarem, entenderem melhor um ao outro, nem que seja algo relacionado à tecnologia. Eu já vi falar de um óculos virtual, né, que estão querendo desenvolver, onde a pessoa fala e já aparece a legenda bem ali no óculos mesmo. Então, assim, coisas, né, futuristas, as pessoas falando aí. Mas isso pode possibilitar uma comunicação mundial. Então, a ideia desse governo mundial, ela já está nesse mundo, já existe. Tá? Essa ideia de um governo só para o mundo inteiro realmente já existe. E aí, o anticristo, ele chega com essa solução para o planeta. Então, a igreja é arrebatada, e aí está esse caos no mundo, o anticristo aparece com uma solução e todo mundo vai acatar essa solução. O texto de Apocalipse diz: e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, Apocalipse 6:2 fala de coroa e fala que ele vai vencer. O termo coroa alude figuramente à posição, domínio e poder. A gente falou de coroa quando falou do tribunal de Cristo, né, que nós receberemos coroa, tal, e coroa lá na questão do tribunal de Cristo pode significar o quê? Domínio, poder, significa talvez estar mais próximo de Deus em termos de algum tipo de hierarquia lá no céu. Trazendo agora para esse contexto, coroa aqui no anticristo, o texto de Apocalipse fala claramente, foi-lhe dado uma coroa, ou seja, ele teve o quê? Domínio, posição, poder, isso que ele vai ter. Ele vai ser uma pessoa poderosa no mundo inteiro. Ele dominará e será um grande vitorioso nesse período. Então não existe dúvida disso, que o anticristo ele vai ter esse domínio. Deus vai permitir isso e Satanás vai estar operando na sua vida. Ele firmará um pacto de paz com muitos. O texto de Daniel 9:27 fala, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Falamos das semanas de Daniel lá na aula anterior. Você que acompanhou a aula anterior viu falando lá das semanas de Daniel. Explicamos também na aula de destaque, na nossa live. E aí, na questão da semana de Daniel, fica uma semana faltando. Essa uma semana que falta é a semana da grande tribulação. Então, a aliança que o anticristo vai fazer, aí não vai durar toda essa semana, vai ser quebrada, a gente vai falar disso. Mas ele fará essa aliança e muitos vão, né, no caso, todos os governantes mundiais se renderão a ele, enganando a todos, né, como foi destinado a fazer. 2.2, o pacto com o anticristo. Do mesmo modo com que o anticristo fará uma aliança com o mundo, não será diferente com Israel. Então a gente falou de Israel na aula anterior, né? Israel é o nosso relógio escatológico,
Então, se Israel está em evidência com relação aos planos de Deus ainda, Deus ainda tem um plano para Israel, é na grande tribulação que Deus trata com Israel. Então, existe hoje muitas dúvidas com relação à paz naquela região do Oriente Médio, porque lá está Israel, os judeus, né, que não se dão bem com os muçulmanos, e tem uma briga lá por causa de terra. Então, os filhos de Jacó sobrevivem no presente século em meio a grandes ataques das nações vizinhas, buscando paz e ainda esperando pelo Messias. Então, os israelitas ainda esperam pelo Messias e vivem em constante conflito com os árabes, com os povos ali. Todo mundo é árabe, todo mundo que está em volta de Israel é árabe, né? São muçulmanos, a religião predominante lá é o islamismo, e eles são totalmente contra Israel e querem destruir Israel. Israel sofre muita perseguição nesse sentido. Por um momento, na tribulação, o anticristo será esse Messias para Israel. Então vai ter um período onde Israel vai se dobrar diante do anticristo e vai aceitar o anticristo como esse que trouxe realmente a solução para todos os seus problemas. Será que esse é o Messias que nós estávamos esperando? Porque quando Jesus veio, Israel estava passando por um momento difícil, porque estava sob o jugo romano, e esperava um Messias político, alguém que trouxesse uma libertação política. E agora não é diferente, continuam esperando esse Messias e com essa expectativa de um Messias que traga paz para a nação, uma paz política, que resolva os seus problemas políticos e traga prosperidade para a nação de Israel. Então, os israelitas vão aceitar o anticristo como esse Messias, com seu grande poder de influência e com grande cooperação do falso profeta, conseguirá com que Israel faça parte desse grande pacto. Então Israel vai realmente fazer parte desse pacto e vai se render ao anticristo, que posteriormente esse pacto vai ser rompido na metade da última semana. Então Daniel 9:27 também fala do rompimento do pacto. Então o pacto é rompido. Por quê? Porque os israelitas vão cair em si, vão perceber que aquele camarada que está lá, né, ele não tem nada a ver com Cristo, com o Messias, e vai entender que ele realmente é do maligno. Então é nesse momento que Israel vai cair em si e vai romper esse pacto. Vamos lá para o 2.3. Depois a gente vai falar das consequências desse rompimento, lá para o tópico 3, tá? Vamos chegar lá. Então vamos dar uma pausa aí na questão do pacto. Vamos falar do templo, que é bem interessante essa questão do templo. O templo vai ser construído novamente. O grande símbolo para Israel sempre foi o templo. O templo foi assim algo que realmente que Israel sempre teve como símbolo dali da presença de Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, lá estava a presença de Deus no tabernáculo, a Arca da Aliança. Aí depois veio Salomão, construiu o templo foi destruído. Zorobabel veio construir um novo templo depois do exílio, né? Fazia Zorobabel um príncipe da linhagem davídica. Então ali teve mais um templo. Depois Herodes pegou e construiu um outro templo. Segundo os judeus, na verdade Herodes não fez um novo templo, mas ele reformou o templo de Zorobabel. Então os judeus eles não gostam muito dessa ideia de que Herodes, alguém que não era judeu, construiu um templo. Então eles dizem que foi reformado, ele ampliou o templo de Zorobabel, pode ser que sim. E depois esse templo foi destruído. A gente conhece a história que o general Tito, né, no ano 70 depois de Cristo, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, né, e na verdade sobrou só uma parede. Segundo alguns estudiosos, a ordem do general era: destrua a cidade, mas não destrua o templo. A ordem era essa. Só que uma pessoa, se eu não me engano, eu posso estar enganado nessa história, mas porque tem muito tempo que eu li e eu esqueci de dar uma pesquisada agora. Uma pessoa jogou, por acaso lançou uma flecha com fogo e acertou bem no templo. Foi suficiente para incendiar e destruir o templo por completo. Então, a destruição do templo não estava na mente do Império Romano, porque realmente era algo muito belo. As pessoas comentaram, quem escreveu alguma coisa na época e falou do templo, falava assim: quem não viu o templo de Herodes não viu o que é belo. Diz que o templo era uma beleza esplêndida, era algo extraordinário. E o Império Romano não queria destruir o templo, até mesmo pela riqueza, pelo ouro que tinha lá. Mas
Jesus já tinha profetizado, lá em Daniel também tinha uma profecia, Jesus também profetizou que o templo seria destruído, e o templo de fato foi destruído. Tá? Então, por mais que o ser humano não queria, mas já estava escrito na história de alguma forma, e aí isso aconteceu, meio que um acidente, uma flecha lá, mas estava ali Deus guiando talvez essa flecha, porque a sua palavra tinha que se cumprir. E ali esse templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído. Sobrou somente o Muro das Lamentações. E o problema maior é que a parte do templo, né, a região que o templo deveria ser construído, pertence aos árabes. E aí Israel não pode construir o templo. Na verdade, o israelita, ele quer construir o templo no mesmo local. E não tem como, não tem como. É por isso que só será possível a construção do templo quando houver paz entre Israel e o mundo árabe. Aí sim, a região do templo vai estar liberada para que o templo seja construído. Tem esses detalhes aí. E só vai acontecer quando tiver paz. Por isso que toda notícia relacionada à paz entre Israel e o mundo árabe, toda notícia está relacionada aí à escatologia. Tá? A gente tem que ficar atento. Essa questão aí saiu recentemente uma notícia aí de um possível acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. É somente um país, mas já pode ser uma porta de entrada para Israel fazer aliança e paz com todo o mundo árabe. Por isso que alguns teólogos dizem que o anticristo será árabe, porque ele vai conseguir fazer essa união. A gente não sabe. Mas, de certa forma, será necessário essa paz entre Israel e o mundo árabe para que o templo seja, de fato, reconstruído. Contudo, no período da tribulação, na primeira metade da última semana, revelado Daniel, esse grande símbolo será reerguido. Então vai ter essa união de Israel com o mundo árabe, e a região onde fica o templo vai estar liberada e o templo realmente vai ser reconstruído, de modo que as ofertas serão restabelecidas e o anticristo se apresentará no templo como Deus. É aqui que ele vai mostrar as garras, né? Ele vai mostrar aí que ele vai colocar-se como Deus, querendo adoração. Então este será o momento em que o pacto será rasgado e uma grande perseguição cairá sobre Israel. Daniel 9:27 fala: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Assim, a gente vê essa profecia aqui, ela se cumprindo também ali com Antíoco Epifânio, né, de acordo com a história dos judeus. Antíoco Epifânio sacrificou um porco lá no templo, teve toda uma confusão ali com os judeus e os seus opressores, e resultou resultou aí na revolta dos Macabeus, né? Desculpa que falhou a memória. Tem até o livro de Macabeus da Bíblia Católica, que conta toda essa história. É interessante, a gente dá uma lida lá em Macabeus, tem uma passagem que fala especificamente sobre essa questão lá de Antíoco Epifânio, do sacrifício do porco, da profanação do templo. Só que Jesus, quando ensina sobre escatologia, ele também fala dessa profecia de Daniel. Então, de certa forma, essa passagem também está relacionada ao anticristo. Tá? Ela se cumpre, de certa forma, com Antíoco Epifânio, mas também vai se cumprir no anticristo. Então tem um cumprimento dessa profecia lá no final, lá na grande tribulação. Entendemos essa parte do anticristo, certo? Então vamos para o terceiro tópico, a grande tribulação. Israel vai romper o pacto com o anticristo, porque não vai aceitar essa profanação. Eles vão entender, vai abrir os olhos deles, vão entender que ali tá errado aquele negócio, aquele anticristo sentado, aquela pessoa querendo ser adorado. E aí vai surgir essa grande perseguição no mundo inteiro, principalmente para os israelitas na grande tribulação. 3.1, um período de perseguição e angústia. O anticristo rasgará o pacto que havia feito com as nações e com Israel. E a partir desse momento, uma grande perseguição será instaurada contra os judeus e contra todos aqueles que professarem o nome do Senhor naquele período. Então, todo mundo que rejeitar o anticristo e de certa forma, vai querer seguir a Cristo, o verdadeiro Salvador, né? No caso, Israel não vai rejeitar o anticristo. Então, a ideia é essa, que todos os israelitas rejeitem o anticristo, e por esse motivo vão ser perseguidos pelo anticristo, e também os salvos da grande tribulação. A gente vai falar daqui a pouco
sobre salvação na grande tribulação, mas já adiantando, aqueles que foram salvos na grande tribulação também vão rejeitar o anticristo, não vão adquirir a marca da besta, né? O sofrimento será inimaginável, muitos procurarão comida, para ter acesso a ela deverão ter em seus corpos a marca, o número da besta. Então vai ter que ter a marca da besta. Quem tiver a marca da besta vai, de certa forma, viver bem durante esse período. Vai sofrer muita coisa também, porque a ira de Deus vai ser derramada, mas estarão ali seguindo o anticristo e terão alguns benefícios com o anticristo. Outros fugirão de um lado para o outro, buscando desesperadamente refúgio, mas não o encontrarão. Olha só Apocalipse 6, 15 e 16. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Então Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade pecadora. Vale ressaltar que isso vai acontecer também. Vai ter a perseguição do anticristo com relação àqueles que são salvos, mas toda a humanidade vai sofrer com a ira de Deus, né? Porque a humanidade passa o tempo todo pecando e agora Deus derrama a sua ira. 3.2, a natureza em fúria. No período da grande tribulação, a natureza entrará em conflito. As estrelas cairão sobre a terra, Apocalipse 6,13, talvez aqui uma referência a raios ou, quem sabe, a asteroides, né, meteoros caindo na terra e trazendo muita destruição. O céu será retirado como um livro, né, fala que o céu se enrola com aquele livro daquela época, né, que se enrolava. Então alguns fenômenos naturais relacionados ao céu, um desequilíbrio geral na natureza, talvez chuva, granizo e tudo mais. Saraivas de fogo misturadas com sangue despencarão queimando a terça parte das árvores. Então temos também aí uma passagem de Apocalipse que vai falar dessa questão aqui, fogo realmente, né, talvez aí raios e raios caindo. Uma parte do mar se tornará em sangue, os rios e águas potáveis se tornarão amargas. Apocalipse 8, 7 a 13 vai ter esse detalhe. Não sabemos também como que isso vai acontecer, mas vai acontecer. De fato, as águas se tornarão amargas, então vai ser difícil encontrar água para beber, muitas pessoas vão morrer de sede, será um grande sofrimento, um grande tormento na terra como um todo. Se na abertura dos selos e no ressoar das trombetas a humanidade padecerá com terríveis acontecimentos, não será diferente no derramamento das taças. Então a gente tem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então tudo isso aqui, sofrimentos que a terra vai passar, Deus derramando também a sua ira sobre a terra. Os homens sofrerão duramente com chagas e com fogo, padecendo com dores insuportáveis. A gente tem aí Apocalipse 16, que vai deixar bem claro isso aí também. Muitas doenças vão se intensificar nesse período. No derramar da última taça, trovões serão ouvidos e um grande terremoto ocorrerá que fenderá Israel em 3 partes. Enquanto isso, os adoradores do anticristo estarão cada vez mais distantes de Deus, blasfemando cada vez mais contra o Senhor. Apocalipse 9:20 diz: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha só, a idolatria vai continuar. As pessoas continuarão sendo idólatras, continuarão seguindo o anticristo, o falso profeta, crendo em tudo que eles falam, mesmo diante de tudo isso acontecendo. Então, aqueles que não morreram, a humanidade ainda vai continuar seguindo o anticristo. 3.3, haverá salvação na grande tribulação? Isso é uma pergunta, né, muito clássica, né? Este é um grande tema, este é um grande e polêmico ponto que sempre é levantado nas rodas de debates escatológicos, daquelas igrejas que acreditam que no caso vai ter o arrebatamento, vai ter a grande tribulação e depois a vinda de Jesus em glória, tá? Nessa estrutura aí, nesse sistema. No caso, todos os salvos vão subir, certo? Todos os salvos vão subir. Então, de fato, quem ficar na terra não é salvo. Essas pessoas que ficarem na terra, né?
vai ter salvação para elas? Vai ter salvação na grande tribulação? A resposta é sim, haverá salvação na grande tribulação. Tá? Durante esse período de grande tribulação, muitas pessoas também podem se salvar. Por 2 vezes, o livro do Apocalipse aponta para isso. Na primeira, quando o 5º selo for aberto, a Bíblia narra que João viu as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Apocalipse 6:9, bem claro que tem ali almas dos salvos. Na segunda vez que a palavra de Deus deixa claro que haverá salvação na grande tribulação, João descreve que um dos anciãos perguntou sobre um povo seleto. Contudo, o mesmo ancião responde dizendo: estes são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 7, 13, 14. Então, assim, quando os salvos subirem, vai ficar aqui na terra os desviados, vai ficar literatura, vídeo, áudio, muita coisa falando do evangelho. E muitos vão se converter por esse meio. Então a gente tem também a referência em Apocalipse das 2 testemunhas, dos 144 mil. São outros temas que a gente pode falar até no vídeo de destaque, detalhar mais sobre isso. Então, de fato, sim, vai ter pregação do evangelho e vai ter aí salvação. Porém, devemos analisar que essa possibilidade de salvação para aqueles que ficarem será muito difícil, né, tendo em vista a grande perseguição e tribulação que se encontrará no mundo. Muitos se renderão ao anticristo e se sucumbirão à pressão sobre eles imposta. Então, o que a gente entende aqui? Que vai ter salvação, de alguma forma vai ter pregação do evangelho, as pessoas vão salvar, mas vai ser difícil. Tem gente que diz que o Espírito Santo vai subir no arrebatamento. Não temos base bíblica para isso. Eu já vi vários pregadores falando, tá? Até na última live teve uma pessoa que comentou lá: não, mas os pregadores antigos sempre falavam isso, que o Espírito Santo sobe no arrebatamento da igreja e durante a grande tribulação não vai ter o Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Eu, pelo menos, não encontrei. Tá? A gente não tem referência que o Espírito Santo vai sair da terra. Porque, assim, se tem salvação na grande tribulação, como a gente viu as passagens ali falando sobre isso, confirmando que vai ter salvação na grande tribulação, quem vai convencer o homem do pecado? Só tem o Espírito Santo. O evangelho pregado é o evangelho de sempre. O evangelho não muda. O evangelho é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então só vai ser salvo na grande tribulação aqueles que crerem no verdadeiro evangelho, confessar com sua boca, né, crer no seu coração e reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Essas pessoas, sim, elas serão salvas mediante a fé em Cristo Jesus. Então, vai ser difícil? Vai, porque vão sofrer perseguição. Porque, assim, para ser salvo, vai ter que rejeitar a marca da besta. E se rejeitar a marca da besta, vai ser difícil para tudo, para comer, para viver, para andar, para tudo. Então, vai ser um momento muito difícil para os salvos. Apesar de ter salvação na grande tribulação, realmente vai ser muito complicado, vai ser um grande sofrimento. E é nesse período que muitos realmente vão se render ao anticristo e falar assim: não, é melhor se render ao anticristo do que ser perseguido seguindo a Jesus. Então, vai ser realmente um momento muito difícil, mas temos que entender que existe sim essa possibilidade de salvação, certo? Então aqui a gente chega no final da nossa aula, chegamos na nossa conclusão, que diz assim: a grande tribulação será um período de grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Mateus 24, 21, aí que Jesus falou. Muitos que hoje desprezam a palavra de Deus e aos avisos incessantes dos evangelistas, naquele tempo clamarão por misericórdia e não a alcançarão. Contudo, a igreja do Senhor não participará desses terríveis dias, pois estarão no céu com o Senhor, né? Com o Senhor, na verdade. Então aqui a gente entende que os salvos em Cristo vão subir, estarão no céu, estarão ali nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqueles que ficarem aqui no arrebatamento da igreja vão passar por esse período de grande tribulação, onde vai ter a manifestação do anticristo. Quem não aceitar a marca da besta vai sofrer grande perseguição. Mas a gente entende também, a gente vai falar disso em aulas posteriores, que aqueles que aceitarem a marca da besta, esses serão destruídos, esses serão lançados no lago de fogo. Isso é assunto para a próxima aula, já estou adiantando aqui, né? Que é a vinda de Jesus em glória. Então a gente vai continuar esse assunto na próxima aula, mas a gente tem que alertar o povo, alertar a igreja para tudo isso. A você que está ensinando, pregando, falando desse tema, alertar a igreja. Permaneçam firmes, permaneçam fiéis. É muito melhor subir no arrebatamento. É muito melhor estar salvo se por acaso você morrer aí em um acidente, alguma coisa. É muito melhor estar com Cristo agora do que deixar para depois. Tá? Isso é urgente. É uma mensagem que tem que ser pregada urgente.
E o espírito anticristo já está no mundo, apostasia, rejeição a Cristo, a ideia de um governo mundial, tudo isso já está nesse mundo, já está agindo nesse mundo. E nós, como cristãos, estamos vivendo nesse meio aí. E nós temos o que fazer o quê? Pregar o Evangelho. A verdade é essa, temos que pregar o Evangelho para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados e seguir a Cristo, o único e suficiente Salvador. Amém? Então chegamos aqui, temos as perguntas para quem vai usar aí o slide na sua igreja. Então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula. A paz do Senhor. Até a próxima aula.